história é essa de investir na privatização da Eletrobras com o fundo de garantia? Com o avanço da privatização da Eletrobras, se abriu a possibilidade dos trabalhadores usarem o FGTS ou parte dele para investir em ações da empresa. Nesse vídeo aqui a gente vai entender melhor como é que funciona e para isso eu separei alguns pontos para a gente compreender melhor o funcionamento desse tipo de investimento. Vamos lá, primeiro ponto, como é que isso acontece? São chamados fundos mútuos de privatização. Não é uma coisa exatamente nova, na verdade essa lei é dos anos 90, já foi utilizada com a Vale, com a Petrobras, a gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas vamos focar aqui na Eletrobras e funciona da seguinte maneira. Quando o governo vai privatizar uma empresa, seja total ou parcialmente, o que acontece é que instituições financeiras abrem então esses fundos. A partir deles, como é que funciona? O investidor pode autorizar que parte do seu FGTS seja utilizado por esses fundos para comprar as ações da Eletrobras. O investidor, então, fica com cotas desses fundos e quando ele não quiser mais o investimento, ele se desfaz dessas cotas e o dinheiro volta para o FGTS, acrescido da rentabilidade ou então diminuído pelo prejuízo. Afinal, vamos lembrar, a gente está falando de renda variável. Isso pode acontecer. Agora eu separei aqui algumas perguntas e respostas para a gente entender melhor como é que funciona. Primeira pergunta, ao investir nessas cotas, o investidor se torna sócio das empresas? A resposta é não. Isso porque o investidor não compra diretamente as ações da empresa, como acontece, por exemplo, quando a gente está lá no aplicativo da corretora e aí investe diretamente no papel de uma companhia listada na B3. Não é assim que acontece. Quem compra a ação é o fundo, e o investidor compra a cota desse fundo. Ele é, portanto, um cotista e não um acionista. Pergunta número 2. Quanto do FGTS é possível usar para investir nesses fundos? A lei diz que 50% do saldo do FGTS, ou seja, metade do que tem nas contas do trabalhador, pode ser utilizada para investir nos fundos mútuos de privatização. Só que tem um detalhe aqui. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que isso já aconteceu com Vale e com Petrobras? Pois é, vamos supor que o trabalhador já tenha uma parte do seu dinheiro do FGTS investido nesses fundos. É preciso levar em consideração esse valor, porque ele entra no limite de 50%. É a soma de todos os investimentos nesse tipo de fundo que entra nesse limite de metade do total do FGTS. Mas isso não significa que se você já tem metade do seu dinheiro investido em Vale ou Petrobras, você não pode entrar agora no investimento de Eletrobras. Isso porque existem também os fundos de migração. Então o investidor consegue fazer uma transferência desses recursos, e aí ele realoca, portanto, esses 50% de acordo com os fundos que ele escolher, de acordo com a estratégia que ele traçar. Oh, yeah. Depois de quanto tempo as ações podem ser vendidas? Tem uma regra para isso. Os fundos de investimento que adquirirem as ações da Eletrobras, eles só podem se desfazer de todos os papéis depois de 6 meses. Agora, se o fundo quiser vender antes desse prazo, aí tem um limite do quanto que ele pode vender. E esse limite é 10% de todos os papéis que estiverem no patrimônio do fundo. Outra pergunta importante: depois de quanto tempo o investidor pode sacar o seu dinheiro de volta? Tem um prazo para isso, ele é de 12 meses. Passado esse período, o que acontece? O investidor pode sinalizar ali que ele quer se desfazer das suas cotas e aí esse dinheiro volta para o saldo do FGTS, ou seja, o investidor não saca nem a rentabilidade, nem o valor das cotas iniciais, isso não acontece, o dinheiro volta tudo para o FGTS. Tem imposto de renda? Sim, e uma regra específica para isso que é a seguinte: pela lei fica isenta de imposto de renda a parcela dos rendimentos que não ultrapasse o rendimento do próprio FGTS, que é de 3% ao ano, mais a taxa referencial. Acima dessa taxa, aí sim os lucros ficam sujeitos à tributação de 15%. Próxima pergunta: e se o investidor usar o FGTS para investir nesses fundos e aí ele for demitido, a multa que ele vai receber vai ser menor? A resposta é não. Isso porque, pela lei, o investimento não interfere na base de cálculo para a multa rescisória do trabalhador. Agora vamos para um passo a passo de como investir nesses fundos mútuos de privatização da Eletrobras. O primeiro passo, o investidor vai baixar o aplicativo do FGTS. Nesse aplicativo é que ele vai autorizar as instituições financeiras
a consultar o saldo do FGTS e aí fazer o investimento. Depois que ele autorizar, dentro do próprio aplicativo da Caixa do FGTS, é que ele escolhe a instituição financeira com a qual ele quer fazer o investimento. Tem diversos bancos, corretoras que já estão abrindo seus fundos, é nessa etapa então que o investidor escolhe. Só a partir daí é que ele entra na plataforma da instituição financeira escolhida e aí consegue fazer todos os trâmites por ali. Se ele não tiver uma conta, por exemplo, numa corretora ou numa instituição e quiser fazer um investimento por ela, aí precisa abrir a conta. Agora, quais são as instituições financeiras disponíveis? Aí a lista é grande. Eu fiz uma consulta no dia 30 de maio no site da CVM, encontrei ali cerca de 20 fundos administrados por diversas empresas, bancos, corretoras, ou seja, tem um cardápio ali bastante amplo para o investidor escolher, e é aí que entra um ponto importantíssimo. É essencial comparar as taxas de administração de cada instituição. Isso porque, como o investimento desses fundos é muito parecido, afinal todos eles vão investir em ações da Eletrobras, a taxa de administração pode acabar fazendo uma grande diferença na rentabilidade no final das contas. Entre as instituições que eu pesquisei, eu encontrei, por exemplo, uma variação que vai de 0,2% a 0,5% ao ano, mas essa variação pode ser maior na medida que outras instituições acabem também lançando seus fundos. Outro ponto importante é que tem valor mínimo para investir de R$ 200, ou seja, o trabalhador precisa ter no mínimo R$ 400 ao todo no FGTS para poder entrar nesses fundos. Outra pergunta é se é arriscado fazer esse tipo de investimento, e aí o investidor deve avaliar bem o seu perfil. Afinal, ele estaria trocando uma rentabilidade fixa do FGTS de 3% ao ano mais a taxa referencial pelos riscos de entrar na renda variável. Vamos lembrar que a gente está falando de um fundo que investe em ações, então o lucro pode ser bem maior do que os 3% do FGTS, mas também pode haver prejuízo, então é preciso ficar ligado no perfil de risco. Agora, para saber se vale a pena ou não investir na Eletrobras com o FGTS, é preciso levar bastante coisa em consideração. Um dos pontos que está sendo bastante discutido é a comparação justamente do que aconteceu com o próprio rendimento do FGTS e os fundos de Vale e Petrobras quando foram lançados nos mesmos moldes que está acontecendo agora com a Eletrobras. Eu trouxe alguns cálculos da Genial Investimentos só para a gente ter uma ideia dessa comparação. Olha só esses números. No dia 18 de agosto de 2000, quem tivesse R$5.000 no FGTS e deixasse ali sem mexer até o dia 24 de maio de 2022, teria R$ 14.271. Esse dinheiro perde da inflação, porque pela correção do IPCA, R$ 5.000 nesse período teriam virado R$ 19.450. Agora vamos comparar. Nesse mesmo intervalo, os mesmos R$ 5.000 investido num fundo da Petrobras teriam virado R$ 57.670. Agora vamos fazer a mesma comparação, só que com o fundo da Vale. A data agora é 28 de março de 2002. R$ 5.000 pelo FGTS, R$ 12.793. Abaixo da inflação, porque corrigido pelo IPCA, dá R$ 17.335. Fundo da Vale, os R$ 5.000 teriam virado R$ 195.457. Dá para ver que faz uma diferença bem grande. Agora é preciso reforçar que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade no futuro, ainda mais quando a gente está falando de fundos de empresas diferentes. Mas, de qualquer forma, é um bom parâmetro para a gente analisar o que pode acontecer quando a gente está falando de rentabilidade de fundos mútuos de privatização. Para saber se vale a pena ou não fazer esse investimento, aí é preciso ser analista, especialista no mercado. A notícia boa é que eu conversei com 4 deles, fiz essa pergunta: vale a pena tirar o dinheiro do FGTS para colocar em ação da Eletrobras? A notícia ruim é que não teve unanimidade nas respostas. Eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição desse vídeo, aí vocês vão conseguir acessar as 4 respostas completas dos especialistas para saber se vale a pena ou não investir na Eletrobras com o FGTS. E deixa aqui nos comentários também a opinião de vocês, o que vocês acharam desse vídeo, sugestões para as próximas, se inscrevam no canal e até a próxima!